isso aí, galera. Estamos aqui, mais um programa Mandou Real, hoje com o nosso amigo Júnior Batista, da Hillel, Faculdade Hillel. E já aproveitando, ele vai trazer um tema hoje aqui perfeito, maravilhoso para os nossos dias. A gente vai falar sobre divórcios. Olha que coisa, quanta gente se separando, quanta gente tendo problemas no seu relacionamento. Vamos falar de relacionamento. Então, hoje é o dia. Júnior, bem-vindo às nossas telas, ao nosso estúdio aqui do Mandou Real. Podemos nos apresentar aqui, fica à vontade. E aí, Cris, tudo bem? É um prazer estar aqui gravando com você. É um prazer para mim estar com vocês também que estão aí nos assistindo aí, participando do nosso podcast Mandou Real. E olha, falar sobre esse assunto é muito importante hoje. É. Tem gente que fala assim, Cris, é muito complexo falar sobre isso. É, depende da perspectiva, não é? É complexo no sentido de que, nossa, eu estou colocando eu no meio também. Às vezes a gente não quer ouvir algumas verdades. Sim. Mas tem uma coisa assustadora que eu já quero deixar aqui pro pessoal que nos assiste aqui, para eles não saírem, irem até o final. Uhum. Sabia que existe aí uma pesquisa que mostra que a cada 3 casamentos no Brasil, Uhum. 2 terminam em divórcio. Ah, isso é de se preocupar. Por isso que é importante nós falarmos sobre tal assunto. Com certeza. Então, já entendeu? Esse é o tema do nosso programa de hoje. Então, já aproveita, segue a gente aqui no nosso canal Mandou Real no YouTube. Nós vamos fazer também alguns pequenos cortes aí que vão estar no Instagram. Então, nos siga também nas redes sociais Mandou Real no Instagram. E a gente está iniciando esse trabalho que está sendo maravilhoso para nós e para as pessoas que estão acompanhando. Então, seja mais um que vai mandar real aqui conosco, mais um seguidor aí que vai nos ajudar a propagar essa mensagem de esperança, de fé, de alegria, de empreendedorismo e de mudança de vida, que é isso que a gente quer, prosperidade para você, para sua família, para sua casa, em todos os sentidos. Então, hoje falando sobre o casamento, prosperidade no casamento, relacionamento. Que palavra maravilhosa e que desafio pela frente. Ela vem com todas as bênçãos, né, da palavra em si, relacionamento, mas vem com os desafios por trás também, que às vezes a pessoa não está preparada, né, Júnior, para enfrentar um relacionamento diário com uma outra pessoa. Então, quando namora, pensa que é de um jeito, aí quando casa, acha que vai. O casamento em si, só o fato, né, a atitude de se casar vai mudar e vai tornar a pessoa automaticamente aquele par ideal e tudo vai ser maravilhoso, vai se resolver com o casamento. É isso que acontece? Isso acontece na É, prática. Quando a gente casa com a pessoa, a gente espera que ela mude ou a gente acha que a gente vai mudar. Isso é assim na prática? é quase como o pó do pirim-pim-pim, o certificado, certidão de casamento. Isso. Existem pessoas que casam-se, infelizmente, Cris, e é uma coisa importante de pensar assim: por que tanto divórcio? Imaturidade nessa questão, imaturidade. A maioria dos casais casam-se pensando que o dia do casamento é o finish, é o final. Uau, linha de chegada. Agora é só sentar na rede, tomar limonada e falar vivendo Crachá. feliz. É. E não é, ali é o start, é o início de tudo. É ali onde nós vamos realmente conhecer a pessoa com quem namoramos, se deu tempo noivou com a pessoa, ou se às vezes tem casal que já estavam morando juntos e depois resolvem se casar no papel, no religioso. Enfim, é ali naquele momento que a gente vai dividir o mesmo teto com a pessoa, é ali que começa tudo. É ali onde as coisas que estavam da cabeça para dentro começam a aparecer mais. Exato. E aí onde precisa de uma palavra, Cris, que é importante falar. Ajustamento. É os dois se ajustarem. O segredo está no ajustamento. Quando a gente trabalha, vai para uma empresa nova. Quem é colaborador, quem não é empresário, quem é trabalhador. Vai Sim. numa empresa nova. A gente precisa se ajustar às diretrizes da empresa nova, aos novos patrões, ao novo grupo de trabalhadores conosco. Sim. Você vai para uma igreja nova, um ajustamento, lá são outros Exato. critérios. A verdade bíblica é a mesma, mas os critérios de costumes, de forma de liderar ou de ser liderado são outros. No casamento, é a mesma coisa, só que ainda mais profundo, porque ali é acordar, dormir, é o Não tempo tem para onde inteiro com a outra correr. pessoa. Não tem para onde Não tem correr. para onde correr. A gente É faz ver uma. Eu até aprendi isso, até deixo aqui uma propaganda da Faculdade Hillel. Que top, que qualidade de ensino. Eu estou concluindo, né? Praticamente já concluí ontem, vamos dizer assim, a última matéria do curso de graduação de bacharelado em teologia, com o Júnior, com a Silmara, maravilhoso, um curso top. Vou começar minha pós agora, também em aconselhamento, muito legal.
Até sugiro que tenha temas mais voltados à comunicação, porque isso é muito importante, já tem, né? Mas mais ainda, porque esse relacionamento, essa comunicação é fundamental. E no curso, na última aula, né, no tema, né, da aula de evangelização, né, evangelismo, eu comecei a perceber a importância disso e como eles trazem na prática esse conhecimento. E lá tinha uma palavra que, para mim, fez toda a diferença: a questão da integração. É o que você falou. É como se fosse um ministério de integração. Você entra numa empresa, você tem os integradores, as pessoas que vão te apresentar o funcionamento. Olha, isso aqui é o seu computador, o seu laptop. Funciona assim, você liga desse jeito. Tem um no-break aqui, tem o sistema ali, tem a refrigeração aqui, não aperta esse botão, sabe? Então, no casamento, será que a gente tem essa instrução? Não aperta esse botão, não faz assim, não deixa a pasta de dente assim, senão você vai tomar um papel higiênico, tem que estar do jeito certo. Então, isso não vem, as regrinhas não vêm tão explicadas, né? E não são autoexplicativas. Você vai tomando na cabeça para aprender. Não é assim? Pelo menos comigo é assim. Foi assim, É, tem sido assim. é assim mesmo, Cris. E o legal O relacionamento. é o relacionamento, né? Gostei, eu não sabia dessa daí, É, não. é. Você está lembrando uma coisa muito interessante aqui, Cris, que é uma cobrança que eu faço em alguns lugares. Por exemplo, ter um curso pré-nupcial, ter uma escola para noivos, para namorados, Parece brincadeira, pegar. mas é tão sério isso. É sério. Uma Muito vez eu sério. dei pós-graduação em aconselhamento pastoral na CCV, ali no Tremembé. E eu lembro que eu dei essa matéria chamada ajustamento conjugal, que faz parte da pós-graduação em aconselhamento pastoral. E quando eu terminei a matéria de ajustamento conjugal, eu lembro que a missionária Silvana, a Sil, ela olhou para mim e falou: esse tipo de instrução precisa ser dado para as pessoas ainda quando estão namorando. E Sim. eu falei para ela: isso, missionária, é isso que eu estava pensando. Imagina se nós pudéssemos já ir dando as dicas. Não é que acabaram-se seus problemas, não é tabajara, mas pelo menos vai orientar o casal, o jovem casal, a Sim. como evitar coisas que às vezes são um cisco no olho. Aí Não a são Bíblia fala para eu evitáveis. tirar a trave, tira a trave do olho para falar do cisco, irmão. Isso. Mas a Bíblia não fala que eu não posso exortar. Tá, eu tirei minha Sim. trave, é verdade. Agora eu posso falar do seu cisco. Então, Exato. esses cursos é para falar do cisco, antes de falar da trave lá na frente. Não, e essas É coisas são muito importante. evitáveis, né? Se a São, gente Cris. tem um pequeno cuidado, a gente é instruído com a própria palavra de Deus. A gente, quando a palavra de Deus vem e nos abre os olhos, a gente começa a enxergar de uma outra maneira, começa a enxergar o mundo de outra maneira, e É começa a isso. enxergar você mesmo de outra maneira, e começa a entender que tem um outro parceiro, ou uma parceira, né, no caso, que está, de preferência, né, um parceiro com uma parceira e uma parceira com um parceiro, de preferência, assim, Isso. assim que Deus ensina, e a gente Homem tem. biológico, mulher biológica. Exato, biologicamente, então vamos mandar a real aqui para vocês, tá bom? Estamos mandando a real, a Bíblia ensina isso, e não pode haver nada diferente disso. Desculpem-me quem não concorda, mas eu já estou entrando num tema sério, polêmico aqui, mas a verdade bíblica é aquela que a gente busca seguir. Então, essa é É que isso aí. funciona e não vai nos deixar na mão. Então, assim, você tem um relacionamento e não tem um manual, né? Um manual de instrução. Normalmente as pessoas nem compram um celular novo, compram um carro novo, não estão nem aí, nem olham o manual. O carro que gastou 600 mil, 100 mil para comprar, 50 mil que seja, e não sabe nem utilizar bem. A gente tem um celular aí que não sabe nem os recursos que esse negocinho tem, né? E no casamento da mesma forma. A gente não vem com um manual, mas imagina só se fosse possível, e é, né, possível ter um curso, um treinamento, uma introdução, uma integração. Vamos nos integrar, vamos entender que somos diferentes, o homem é diferente da mulher, e por serem diferentes, precisam de uma adaptação, de uma integração. E o casamento, gente, ó, vou te falar, são 22 anos, mais ou menos, casado. Então, aí eu preciso lembrar, depois minha esposa vem e puxa a orelha. Como assim você não lembra? Né? Mas normal, a gente já está esse tempo todo casado e o tempo todo aprendendo, o tempo todo se relacionando e criando calos, criando, né, engrossando as fibras musculares, é isso que a gente faz, né, porque não é fácil, mas é isso, eu acho que relacionamento é abrir mão de uma série de coisas, o homem precisa e a mulher precisa abrir mão do seu ego, da sua vontade, né, todos os dias. Eu, pelo menos, penso que seja assim. Você não tem essa É. experiência no seu Sim, casamento? Cris. Sim, com certeza. E eu vou falar uma coisa e jogar uma batata quente na sua mão já. Ai, ai, ai. Vou colocar a responsabilidade em você agora. Primeira coisa, se tivesse um manual, ou se fosse igual o filme Matrix, né, onde o Neo sentou lá na cadeira lá,
e plugou lá atrás da Uhum. cabeça dele, eu quero aprender todas as artes marciais. Aí coloca, agora eu quero aprender a pilotar todos os tipos de veículos. E não é assim. A gente não casa e lá no dia, lá no cartório ou na igreja, já foi plugado algo na nossa cabeça e pronto, você já sabe tudo sobre relacionamento. Não sabe. Como é que nós fazemos, por exemplo? Pelo menos eu faço, e eu creio que o Cristo também faz. Para nós, o manual se chama Bíblia. Claro. Quem instituiu o casamento foi Deus, segundo a Bíblia. Está lá em Gênesis. Se você que está nos assistindo aí nunca leu essa parte lá na Bíblia, lá, depois dá uma olhada ali, principalmente no capítulo 2, quando Deus mostra como ele criou o homem, depois a necessidade da mulher, para que ele fez os dois ali, o 2:18, que fala que não é bom que o homem esteja só, depois deixa Propósito. Deus propósito, há um propósito de parceria e não de ficar competitivo o A casamento. mulher ajudadora, né? O homem Ah, dando a sua vida por ela. Tá tão. protetor. É muito lindo ali. O propósito de Deus no casamento é casamento feliz? E a Bíblia mostra isso. Então, para nós, o manual é Bíblia. Sim, sim. Agora, Cris, eu vou jogar uma responsabilidade para você me ajudar. Manda. Claro, eu não posso estar sozinho com a Sil, não. Você e a Deza estão juntos. Sim. Pensa uma coisa: se existe um manual, e para nós acreditamos que é um manual perfeito, chamado Bíblia, para falar o que é um relacionamento, o que é uma conjugalidade. Imagine se algumas pessoas se despertassem e dissessem: Ei, eu quero ajudar outros casais. Eu sei que meu casamento não é perfeito, mas eu faço com excelência, eu tento melhorar, eu tento me ajustar, e a gente vai vivendo. Imagina se casais assim lessem o manual e pudessem colocar aquele manual em utilidade, e fizesse cursos para ajudar e falasse assim: tá, eu estou aqui para ajudar outros casais. Quantas famílias seriam abençoadas, beneficiadas? Então, eis aí eu e minha esposa com cursos, ajudando pessoas, às vezes também aconselhando ali pessoas, e agora eu vou jogar a responsabilidade para o Cris. O Cris está praticamente formado, só falta pedir o certificado e o histórico dele, que a última matéria ele já entregou. A Maravilha. Deza, eu sei que é uma pessoa super comprometida também com Bíblia, com família, nós, Cris, nós falarmos Sem assim: dúvida. eis-me aqui, envia-me a mim. Sem Então a dúvida. gente tem ideias, não nossas particulares. A gente não vai usar aquele termo, se eu fosse você é filme brasileiro. Claro, claro. A gente não é você que está assistindo aqui. A gente entende que cada um tem sua cultura, seus temperamentos, sua forma de lidar. Então, você sendo você, nós temos algumas orientações para dar. Por Claro. exemplo, a principal orientação é, vou falar de novo, amadurecimento. Porque tanto divórcio, falta de maturidade na vida a dois. Esse é o fundamento. Sem dúvida. E como se adquire essa maturidade? Existem cursos para isso. Então, eu passei por um processo de aprendizado que me fez enxergar vários pontos de mudança na minha vida pessoal, no meu casamento, pontos que biblicamente são adequados ou são corretos que eu estava um pouco fora. Então, eu precisei voltar um pouquinho. Opa, peraí, vem aqui, ajusta isso, vamos amadurecer nisso aqui. Às vezes dói, às vezes é amargo, mas porque as pessoas aí, hoje em dia, não estão aí para ouvir um curso preparatório, um entendimento, um ajuste, esse ajuste, essa maturidade, muitas vezes dói. Dói no bolso, dói na cabeça, dói muito mais no bolso, né? Porque eu vejo problemas aí com gente, a gente júnior atende, fazendo um parênteses aqui, gente de muito dinheiro, né? Então, na minha vida, no dia a dia, né, ao longo desses 25 anos, trabalhando com leilões de imóveis, assessorando investidores, tudo, a gente vê a história também de vida desses clientes, investidores ou até mesmo alunos. E a gente busca ajudá-los, porque o que acontece? Eu vejo vários que estão passando por processos de separação que a gente talvez não se dê conta. E o custo que se tem com o próprio processo e com a partilha dos bens, gente, é de ficar assim, é de chorar. Muitas vezes eu saía das reuniões de atender o cliente com um leilão, nada a ver, né? Parece que não tem nada a ver, mas atuando ali, fazendo a parte do leilão, arrematando, fazendo ele ganhar 1 milhão, 2 milhões, 200 mil, 100 mil, que seja, mas no final, olhando e compartilhando com a minha esposa e falando, amor, olha a situação. Ele ganhou, sim, 1 milhão. Só que de tudo isso que ele está fazendo, ele tem que pagar uma fortuna na pensão e não sei o quê, e a partilha. Um que estava numa situação que não podia usar o carro, tinha que deixar o carro parado porque tinha 2 ou 3 carros. Sabe essas coisas assim, o apartamento e aquela divisão super mal feita e super injusta muitas vezes, não tomando partido de um nem do outro. Mas é um processo tão desgastante que os clientes vinham e choravam comigo, sabe, falando e contando a história, e eu entrando envolvido naquela situação e dando algum conselho, né? E eu me vejo muitas vezes incapaz, me sentia muitas vezes incapaz de dar um bom conselho, claro que com a minha vida, com a minha experiência, mas
graças a Deus, eu nunca tive uma experiência de passar por uma separação ou por esse processo de partilha de bens, né? De bens, de filhos, né? Tem gente que está até hoje sofrendo com essa coisa de mentiras diante de um juiz. Um marido contar, por exemplo, mentiras a respeito da esposa que está fazendo isso ou fez aquilo. Mentira, para poder ficar com a guarda da filha. São coisas assim, ou discussões homéricas que você não tem, a gente não tem noção do que são, porque estão muito distantes, né, de quem busca viver a palavra, quem busca viver uma vida íntegra e ter instrução, buscar conselho, né? Eu, independente de não ter feito alguns cursos que eu poderia ter feito com o Júnior, eu sempre busquei conselho com o Júnior, ele sabe, busquei conselho com os meus pastores da igreja, locais, busquei conselho com pessoas mais maduras, na família, gente que podia ser meu exemplo, gente que tinha mais de 10 anos de casado, mais de 50 anos de casado, alguns. Então, assim, a gente que tem experiência, né, tem maturidade, e cuidado com onde você busca conselho, né, Júnior? Onde você busca conselho? Uhum. Olha essa vida, olha a integridade. A pessoa tem propriedade para falar? A pessoa passou por alguma coisa? Tem prática naquilo? É muito sério. Então, aqui, uma empresa, um instituto, um pastor, um líder, um psicólogo que tem condição de ajudar pessoas nessa área. Me ajudou, ajuda a minha vida, em vários sentidos. E não precisam ter vergonha. Ninguém precisa ter vergonha de pedir ajuda. Pedir ajuda é muito bom. Então, eu só tenho a ganhar, só ganhei quando eu pedi ajuda. Claro, se eu decidir aportar ali as minhas fichas, colocar meu investimento naquele conselho, ótimo. Se eu não decidir, foi uma decisão minha. Eu aqui vou arcar com as consequências, se eu quero ir para o lado certo ou se eu quero ir para o lado errado. Da mesma forma é assim, você não concorda? Eu acho que é isso. Qual é a sua Totalmente, opinião? Cris. Eu li uma frase uma época atrás, eu só não vou lembrar quem foi o escritor dessa frase. Dizia assim: seja rei ou plebeu, só será feliz se estiver bem na sua casa. Sim, Olha, a gente pode alcançar as maiores alturas em qualquer área da nossa vida, mas a real felicidade é se nós estamos bem em casa também. Quem tem filho está bem com os filhos, com sim, a esposa com o esposo. Então, a casa é tão basilar, o lar, essa palavra lar, ele vem do termo lareira. É daí que vem, porque a lareira era onde a família ficava em volta para se sim, aquecer contra o frio. Olha, se a gente for olhar hoje para a sociedade odierna, nós vamos perceber que há uma frieza dentro de alguns lares. Eu louvo a Deus pela tecnologia, a tecnologia é muito boa, mas se a gente não se cuidar, a tecnologia vem para o mal nas nossas vidas. Quantas famílias hoje que não se aquecem mais com uma boa conversa, com sorrir junto, com chorar junto também, porque estão muito impregnados só na tecnologia, ninguém mais tem tempo para ninguém. exato. Não é? Vive ali no celular, ninguém come mais ali com as pessoas que estão à mesa. A gente come com 100 pessoas, com 20 pessoas, com 10 pessoas, mas na verdade a gente é só olhar para o seu celular. Se ele tiver sujo de gordura na tela, é sinal que você tem comido muito com o celular na mesa. Olha, Dá uma olhada como é que é o celular. Às vezes a gordura é só da pele, é só da mão, tudo bem, mas dá uma olhada se não tem gordura de comida, tá meio áspero. Até você fala, o que que essa gordura tá fazendo aqui? A mão de óleo, você pegou no frango e pegou depois no celular. Não é verdade? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Igual o Cris falou agora, olha que importância. Conselhos com boas pessoas. Pessoas boas aconselham, não dão palpite. Igual nós aqui, eu e o Cris, a gente está aqui no nosso podcast aqui, o Mandou Real, mas a gente faz um convite para você também. Cuidado para não achar assim, então eu vejo os dois pela tela lá, os dois devem ser magníficos. Não, a gente não é perfeito. Mas se você pesquisar a nossa vida na própria internet ou na igreja onde a gente frequenta, nas nossas famílias, você vai ver que a gente não é perfeito, mas a gente tenta fazer alguma coisa com excelência. Nos nossos erros a gente pede perdão, a gente busca se corrigir. sempre. Muito cuidado com esses conselheiros que a gente olha só na internet, é só na internet, e começa a dar uns palpites baseados só na própria vida, e que daqui a pouco você fala, tem a vida perfeita. Aí começa a ensinar umas coisas erradas, você fala, mas a vida dele ou dela parece que é perfeita. Você não conhece o que está por trás da câmera. Então eu Aí tô. você tá mandando real, hein? Isso aí é mandar real, porque eu vejo muitas pessoas aí, esses fake de verdade, né? O fake de verdade, fake mesmo. Né? O cara Isso. parece uma maravilha, tá lá na Porsche, tá lá não sei onde, nas Maldivas, tá lá na Itália, na Europa, e todo mundo pensa que é um bambambam, bam, bam, né? A hora que ele chega, bate na esposa, trata mal o filho, tem uma vida horrível, não tem o dinheiro que aparenta ter. Então, cuidado com Verdade. esses negócios, sabe? Cuidado com esse excesso, né? Os excessos não são legais. Então, presta atenção na vida da pessoa. E eu acho assim,
Que conselho você daria, Júnior, para uma pessoa que está passando uma dificuldade hoje, como eu conheço algumas, que estão hoje passando dificuldades nesse sentido, com o juiz nas causas, decidindo sobre guarda de filho, coisas que você olha o semblante da pessoa e o olho está caído, a pessoa que era viva, alegre, de repente está com o semblante caído, está tristonha, ela ou ele, né? Ele também, mesmo achando, parecendo que está muito bem, está mal, tá horrível, a situação está horrível. Então, essas partilhas de bens, dividindo tudo e não podendo aparentar para um ou para outro a situação que vive de fato, porque a esposa pode achar que está com dinheiro e querer tirar o dinheiro da pessoa, essas coisas loucas, né? Que conselho você daria para não chegar nesse ponto? Então, eu estou falando do fim da linha, né? O fim da linha é, claro, gente com agressividade, gente apanhando, batendo, não tendo respeito, falando palavras horríveis para a mulher ou para o homem, né? Que Deus colocou na sua vida para ser o seu cuidador, o homem, no caso, né? A pessoa que vai sustentar o lar, que vai estar com você, ombrear ali as suas obras, um ajuda o outro, e a mulher também desrespeitando o marido, falando mal do próprio marido para as amigas, sabe? Essas coisas todas. Que conselho você pode dar, se é que a gente tem em poucos minutos, que a gente já está encaminhando aqui, É. indo para o final, esse programa está muito rápido, mas que conselho você daria, Júnior, para pessoas que estão passando por essas aflições? Cris, eu vou partir então desse contexto em que agora o casal já deu entrada, já está com um advogado, já está indo já para o juiz já. Esse nível, né? Esse nível já. Então vamos pegar. É muito boa essa sua pergunta. Ninguém nunca tinha perguntado isso e nunca tinha falado sobre isso em público assim. Isso é muito importante, porque é uma realidade. É uma realidade, é o que eu estou vivendo com gente na própria igreja que está vindo buscar conselho, oração, está vindo buscar pedir, né, para nós ajuda nesse sentido, o que fazer, e a gente às vezes se vê tão amarrado, né, tão atado por não poder tomar um partido, né, ou fazer alguma coisa. A vontade que dá é a gente ir e falar, meu, acorda, cara, você está mentindo para um juiz. Eu sei o que é enfrentar um juiz, eu sei o que é estar na frente dos juízes e viver, né, pela minha própria profissão, né. 88% dos juízes de São Paulo eu conheço pessoalmente. Então, assim, eu Sim. sei, não é que eu conheço todos e sei como eles vão julgar, vão lidar, mas eu sei o que é a responsabilidade diante de um juiz. Você treme, meu amigo, você treme. E diante de Deus, então, a gente tem que tremer muito mais do que diante de um juiz. Então, essa que é a pegada. O que você me diz, Júnior, sobre isso? Eu acho cúmulo a mentira diante de um juiz, porque até do juiz você esconde alguma coisa, mas de Deus tem como esconder alguma coisa. Olha, eu vou voltar à palavra que eu falei no início. Primeira coisa, parar de ser imaturo. Os dois. Aí é os dois. Puxa vida, uma coisa é estar em conflito. Se eu estou em conflito com alguém, isso não significa que eu sou inimigo número um daquela pessoa. Eu entro em conflito com a minha esposa, às vezes em algumas ideias, mas ela não é minha inimiga. Claro. Meu Deus, se a Bíblia fala que eu tenho que perdoar até meu inimigo, imagina a pessoa com quem eu Mas, convivi durante anos. Ah, mas é porque nós não estamos mais dando certo, ou ele traiu, ou ela traiu. Tá, então, você está falando de um passado. O passado é, é algo objetivo, que dá para você enxergar e falar, tá, enxergar assim na mente e falar, tá aqui, ele tá aqui. É um fato, não tem como mudar mais. Tá, mas o que eu vou fazer com esse passado? Primeiro eu vou amadurecer. Aquela pessoa não é sua, você não é dela. Vocês já tomaram a decisão? Amadureçam. E como é que se amadurece? Agora eu vou pedir uma coisa que é um ideal. Já estou falando, tá no mundo das ideias. Puxa vida, para que que eu preciso agora esfolar o outro para eu sair bem, acabar com a vida do outro para eu sair bem? Isso eu tô falando de ambos, que às vezes ambos estão pensando assim, ou mesmo que um só. Então, a primeira coisa é a imaturidade. Isso aí a pessoa está mostrando que se ela for para outro relacionamento, ela vai com essa mesma mentalidade. Não tem essa, não, mas essa é porque ela foi falsa. Ou ele foi... Não, é tua imaturidade. É você que está sendo hipócrita e imaturo. Então, a primeira coisa é parar de ser imaturo. Vamos conversar os dois, tá? E se não tiver conversa, a outra pessoa não está aberta para a conversa, ela está totalmente fechada. Então, faça a tua parte. Faça o teu lado bom. Não precisa entrar em mentira. Na verdade, aquela pessoa que usa de mentira para ganhar algumas coisas momentâneas, ela já está mostrando o tipo de vida que ela quer levar. exato. Ela pode ganhar agora. Ah, saiu com mais porcentagem de bens do que eu, saiu com isso. É verdade. Só que você não pode esquecer que é igual o trânsito. Sabe aqueles cara nervosinho no trânsito que falta bater em nós e vira pra cá e vira pra lá, que às vezes ao invés de se arranjar encrenca com eles, passa, deixa passar, não. Sim, sim. Às vezes, né, às vezes ele te xingou, fez alguma coisa assim, não vou falar nada. Ele que tá errado. Tá, não aconteceu nada com você, mas ele já está mostrando como que é a vida dele. Uma hora, infelizmente, ele vai encontrar, infelizmente, um momento que pode ensinar ele de uma forma muito negativa.
Sim. Então, essa pessoa que está usando de mentira, está fazendo tudo, mas ela vai sair na vantagem agora. Mas a vida é assim, você planta, tu colhe. Pode. Eu não quero me responsabilizar mas já que a pessoa está plantando coisa ruim, eu também vou plantar para sair na vantagem. É a lei de Gerson agora? Não, eu É não assim, vou um fazer isso. pensamento mesquinho, horrível, né? Não, não é verdade? Eu prefiro Mandando dizer para essa real. pessoa, mandar real, prefiro dizer para a pessoa assim, amadureça você. Alguém tem que ser maduro nesse negócio aí. Mas se o outro não está sendo maduro, eu também não vou ser. Se o outro pular do viaduto do chá, você também vai pular? Eu não É, vou pular do viaduto do chá. Eu vou continuar mantendo a minha integridade. Dizem que todo homem tem seu preço. Não, nem todo homem, nem toda mulher tem seu preço. Ainda existem aqueles que não têm preço. não, Ainda e outra, existe. nem todo Ah, homem é qualquer homem. nem todo homem é qualquer Eu não sou homem. todo mundo, você não é todo mundo, você que está nos ouvindo aí não é todo mundo. Não precisa ser como todo mundo. Mandando Verdade. real. Mandando real, Cris. Então amadureça. Seja você o maduro. Porque se alguém está Boa. mentindo diante de um juiz, é porque está sendo imaturo. Se o outro está entrando na mesma, são duas crianças imaturas. Mas você está falando isso, Júnior, porque você não sabe quanto eu vou perder. Eu nem sei mesmo. Talvez vai perder algumas quirelas aí, grandes até. Eu falo quirela no bom sentido. Mas o que você vai perder lá dentro de você, dentro da sua consciência, dentro do seu coração? É melhor sair com a consciência boa, ser um bom testemunho para os filhos, para as outras pessoas. E outra coisa, enganar a justiça. Se a justiça descobre, aí fica mais complexo para a Concordo. parte que é mentirosa. Não, Então, eu sei que é amadurecer. é amadurecer. Tem muita coisa para a gente falar, mas tem muito mais coisa para a gente aprender, para evitar esses problemas e para sair Exato. bem em meio a esses problemas também. Minha recomendação, eu sou, né, já sou suspeito, vamos dizer assim, ou eu sou, não suspeito, mas eu sou uma boa pessoa para divulgar e para apoiar o trabalho do Júnior, porque eu sou um aluno, né? Passei por 42 matérias, acabei de concluir a 42ª matéria. Foi. E estava faltando um finalzinho, eles finalizaram as gravações, e E tem eu, um TCC maravilhoso também, hein? Seu TCC tá magnífico. Quem puder, tá aí no Mandou Real aí, tem o TCC do Cris aí, pelo menos a parte que ele apresentou para nós aí, sim, tá? sim, A obrigado. sinopse. É Não, olha, excelente. Júnior, isso aí realmente assim mexeu comigo. Bom, isso tudo é, na verdade, resultado de todo, né, de todo o curso, de tudo que a gente fez, mas eu vou realmente me dedicar no momento certo. Eu já vou concluir algumas partes, ou desmembrar um pouco melhor, ou entrar um pouco melhor, mais a fundo em algumas partes, e vou fazer o meu livro sobre esse tema, porque isso é muito bom, tem transformado a minha vida, me ajudou demais. Você vai assinar o prefácio aí do livro, vamos ver como é que a gente vai fazer. Mas eu, assim, quando estiver pronto, eu vou divulgar, porque isso é para abençoar as pessoas. Esse livro vai realmente mudar a vida de pastores, pregadores, quem quiser mudar, né, nesse sentido, gente que lida com comunicação, trabalha com tudo isso, vamos deixar fluir esse flow aí, que vai ser maravilhoso. Tá Mas certo. a minha recomendação, primeiro, se você ainda não segue nosso canal, Mandou Real, siga o nosso canal, deixa o seu like aqui, ativa o sininho para receber as notificações aqui no YouTube, e vamos trocar essas experiências e vamos evitar esses problemas todos. Como fazer para evitar tudo isso? Existe sim um caminho, existe sim uma forma para você não deixar chegar, não deixar avolumar o problema. E o grande Isso. ponto é esse: tem saída, para qualquer pessoa tem saída. Mas eu vou deixar aqui, eu quero até aproveitar, fazer uma propaganda muito, muito útil e do curso do Júnior. Júnior, me diga, quem quiser aprender sobre casamento, relacionamento, como melhorar o seu próprio casamento, você é uma esposa, um marido, ou alguém que vai constituir uma família agora, está no melhor momento, né? Antes mesmo, e eu sempre falo isso, né? Que coisa, né? Eu criei um acrônimo, Júnior, esses dias. Na verdade, eu identifiquei, porque eu já tinha isso e não sabia, sabe aquela coisa empírica? VCCA. Cara, não está mudando minha mente. VCCA. Que Seria é? Sim. isso dá para aplicar em qualquer área. Eu estou usando com meus alunos de mentoria, né, na parte de leilões, e apliquei agora. Foi demais a aula, a última aula que eu fiz agora na quinta-feira passada. Mas, assim, VCCA aplicado nos leilões, né? De uma forma simples, depois a gente pode desenvolver um pouco melhor isso, mas até um outro programa. Mas em Legal. primeiro lugar, força para qualquer coisa. Eu estou falando de leilão, mas você pode aplicar na sua vida, na sua empresa, nos seus negócios, no seu casamento, na sua estrutura financeira, você que é um esportista na sua academia, no seu um atleta de alto rendimento, você vai precisar disso. E se faltar uma dessas letras, vai cair a casa, não tem jeito. VCCA.
Ou seja, força de vontade, em primeiro lugar, não é, como eu falo para os meus alunos, você não precisa saber, não precisa ser um advogado, não precisa ser um corretor, não precisa saber da área imobiliária, ter tido experiência, ser um grande investidor ou ter muito dinheiro. Você precisa, em primeiro lugar, de força de vontade. Depois você precisa de conhecimento. Aí tem bastante coisa dentro da força de vontade, mas depois tem conhecimento, adquirir conhecimento, entender. Olha aí, o que a gente está tentando apontar para vocês, gente, conhecimento. O conhecimento evita briga, evita separação, evita rusgas, evita uma vida amarga, evita um dia a dia de mau humor. Sabe aquela pessoa que acorda de mau humor? Isso pode ser evitado e é evitável. Você pode se policiar um pouquinho só, como os especialistas dizem, por 21 dias, repetir isso por mais de 21 dias para o seu cérebro ir acostumando e você tornar um hábito, né? Hábitos Isso. saudáveis, né? Hábitos atômicos, né? Tem um livro Isso. muito legal. Então, primeiro, força de vontade, depois conhecimento. Depois do conhecimento, C seria capital. Capital que você pode usar como eu uso nos leilões, dinheiro fisicamente, mas capital humano, capital força de vontade aplicada, né? Capital para desenvolver essa sua competência, né? O capital que seria competência, seria comunhão, seria relacionamento, tá? Tudo junto com isso. Ótimo. E A, que sem o A, você pode ter os três, mas sem o A não vai funcionar, que é ação, ação. Você agir, atitude, tudo isso empilhado, tudo isso junto, e exatamente nessa ordem que eu falei, força de vontade, o conhecimento, o capital, seja dinheiro para investir, ou seja energia, gás, gasolina para colocar né, no casamento, nos negócios, Uhum. nos cursos, acordar de manhã como eu, estudar de madrugada, usar o tempo de uma forma proativa, de uma forma intencional, não gastar seu tempo, mas enquanto você está dirigindo, deixa lá o curso rodando, acelera um pouquinho o vídeo, dá uma acelerada e vai. Você vai ver que você vai conseguir fazer uma faculdade, às vezes, dirigindo, só no trânsito. Então, Isso assim, mesmo. é como a gente usa bem o tempo, né? A ação, a atitude correta na hora certa. Então, VCCA, se faltar uma dessas perninhas aí, uma dessas siglas, uma dessas letras, você vai ter problema no casamento, problema nos negócios, problema em todas as áreas. Então, depois eu vou desenvolver um pouquinho mais, talvez até criar um material sobre isso, postar alguma coisa sobre isso, alguns programas, Gostei. mas bem legal. Isso eu comecei a perceber que dá para aplicar em qualquer lugar, é uma teoria que a base do meu treinamento, a base do meu material é essa, é força de vontade, conhecimento, a capacitação, né? Depois o capital e sem ação nada vai para frente. Você pode ter tudo isso, porque eu começo a relacionar, né? Quantas pessoas com tanta energia, com tanto gás, com tanta força de vontade, mas quando chega no conhecimento falta. Então, eu identifico nos meus mentorados isso, o que é que está faltando? O cara tem tudo, mas não está tendo resultado, por quê? Para chegar no resultado falta um pouco de ação, ou falta mais força de vontade, falta mais conhecimento, e a gente vai ajudando conforme esse discernimento, né? Conforme o teste do Júnior das fortalezas, né? Isso, depois eu vou aplicar nos meus alunos, isso é muito top. Então, eu vou Gostei. convidar vocês, eu quero deixar o Júnior para fazer uma propaganda aí da Faculdade de Léo e dizer como é que o pessoal pode te encontrar e onde te procura, qual o melhor caminho, como fazer para sair dessa situação. Ó, eu vou fazer assim, para deixar bem simplificado, mas ao mesmo tempo objetivo e certeiro. Se você colocar no Google lá, colocar assim, Riléu de Teologia, tudo junto, .com, já vai sair lá o nosso site, o site leva você para a plataforma digital, onde a gente tem Aqui nossos embaixo do cursos, vídeo, ó, rileodeteologia.com. .com. Já vai sair lá no nosso site, você vai conhecer um pouco de Né? nós. Dentro da plataforma digital, você vai ver que tem vários cursos. Tem o curso de graduação em teologia, pós-graduação, aperfeiçoamento de líderes. Tem alguns cursos lá. Ou você pega um curso desse completo, igual o Cris. O Cris foi lá e pegou de graduação em teologia. O curso Maravilhoso, completo. maravilhoso. E tem o Passa de por tudo. pós-graduação. Já aprendi tudo de Ali uma vez. de tudo um pouco. Aí depois ele vai se especializar agora que ele quer o aconselhamento. Ele vai pós-graduação e aconselhamento. No meio desse, às vezes tem gente que fala assim, mas eu não quero fazer um curso todo, Júnior. Tá, qual é o seu interesse? É esse que nós falamos agora? A questão da conjugalidade, Tá tudo casamento? separadinho. Tá tudo separadinho. Às vezes você fala, Júnior, eu quero só esse. Vai lá, dentro do bacharelado, lá tem um curso só sobre família, casamento, criação de filhos. Júnior, se eu fizer, ganha certificado? Vai lá, você vai ganhar um aperfeiçoamento em, ou especialização em. Lá no pós-graduação tem só sobre casamento. Em todos os cursos tem alguma coisa sobre família, tem uma coisa sobre comunicação, sobre como falar em público. Tem vários cursos lá. Colocou Riléu, não é faculdade, a gente colocou só assim, rileodeteologia.com. Por quê? Porque a gente não funciona só como faculdade, como seminário. A gente funciona com cursos rápidos também, palestras, simpósios. Então a gente deixa rileodeteologia.com.
Isso. Vai lá que você vai Hilel, ter vários lembrando por aqui cursos. embaixo, Hilel com dois L's, tá? LL. Hilel, Isso. e vem de aleluia, aleluia. Hilel significa Isso. aleluia. Olha que legal. Então É é isso isso. aí. Eu quero convidar você, então, para salvar o seu casamento enquanto é tempo, porque há tempo para todas as coisas, como a palavra diz lá em Assim. Eclesiastes, e o seu casamento Isso. ainda pode ser salvo. Você pode mudar, você pode ter a ação necessária para o casamento mudar, para a situação mudar. E às vezes é o marido que dá um bom testemunho e muda a vida da esposa. A esposa dá um bom testemunho e muda a vida do marido. Então, a questão é só um ajuste, às vezes é um pequeno ajuste, e vocês vão identificar que estão brigando certamente por besteira, e é só olhar um pouquinho a vida do outro, ali que está muito mais sofrida, muito mais complicada, e vocês estão brigando por bobeirinho. Então, É isso mesmo. vai lá, Hilel de Teologia está aqui embaixo. Siga o nosso canal, Mandou Real. Hoje nós ficamos por aqui. Já vou me despedindo aqui do Júnior, agradecendo por esse programa riquíssimo em conteúdo, em qualidade. E eu quero realmente que essa qualidade se expanda e que a gente atinja muitos e muitos lares, muitas e muitas famílias, que a sua faculdade também chegue, né, a lugares maravilhosos, que você possa ter um resultado muito bom com isso e com todos os seus alunos. Obrigado. E valeu para todo mundo aí. Como o Cris falou, ainda dá tempo. Dá tempo. Sempre dá tempo, tá bom? Não é nós que trabalhamos para o tempo, a gente tem que saber viver o tempo. O tempo é o mesmo sempre, é 24 horas, mas a gente tem que saber viver o tempo. Vamos viver ele com qualidade. Ó, lembrei de um salmo, hein? Salmo 90:12, que meu pastor gosta muito. Salmo 90, versículo 12, que diz: Aham. Ensine-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Corações Isso sábios. diz do tempo. O tempo é muito mais uma coisa a ser vivida, uma coisa a ser saboreada, degustada, do que uma coisa a ser passada, né? Para não seja como aquele filme Clique, que você vai mudando as coisas ali no controle e o tempo, você nem vê o tempo passar, já está com 50 anos, 80 anos, morreu e o tempo passou, nem viu o filho, nem viu a filha, nem viu o casamento, não viu nada. Então, olha aí, fica aí essa advertência. Então, muito obrigado pela sua audiência. Esse foi mais um Mandou Real. Nos vemos no próximo programa. Tchau, pessoal. Até Tchau. mais. Falou, falou, Julião. Falou, Cris. Beleza.